Tá bem. Bom, boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, evidentemente, agradecer ao Evaldo pela possibilidade de estar aqui, né, nessa roda de conversa e que tem como nome maior, né, Estação do Agreste. Né? Então, achei assim, extremamente interessante. Eu estou falando com vocês aqui dos Pampas Gaúcho, então, uma espécie da Estação dos Pampas, tentando conversar com a Estação do Agreste. E como o Evaldo falou, nós não nos conhecemos pessoalmente, conversamos por telefone algumas vezes, por mensagens, falando em mundo tecnológico, né? E temos essa história em comum. Né? Evidentemente, como o Evaldo disse, ele é de uma outra geração, eu acho que é mais de 10, eu acho que é 20, mas vamos deixar por 10. Né? E quando eu cheguei na Clínica Pinel, o Evaldo já tinha saído de lá, mas o Evaldo era uma espécie de mito da residência da Clínica Pinel. Né? Digamos assim, se nós estamos falando de função paterna, vamos dizer como é que os filhos mais jovens, do qual eu me incluo, lidavam com o teu irmão mais velho, que reza a lenda que era o predileto de Deus Pai, que no nosso caso era o Dr. Marcelo Blaia, que era o fundador, chefe da residência, a grande referência da residência. O Evaldo, que já estava fora da Pinel há alguns anos, ainda era o grande mito, e se falava do Evaldo em várias circunstâncias, em vários lugares. Né? Então, como lidar com o irmão mais velho tão famoso e tão bem-sucedido, tu poder chegar perto dessa história. Então, o Evaldo me ligou me convidando, foi um triplo prazer. Prazer pela possibilidade de reencontrar todos vocês e o prazer de poder conhecer, conversar, ouvir algumas das estações que o Evaldo me mandou nesse meio tempo, o que foi um prazer enorme. Bom, partindo para a nossa conversa aí, que o Evaldo disse que eu tenho em torno de 20 minutos, inclusive, Evaldo, quando faltar aí uns 2, 3 minutos, tu me avisa, porque eu costumo me empolgar e eu me perco aonde eu estou. Tu me avisa para eu poder encerrar e fechar o meu tempo. Bom, o Evaldo, quando ele fez o convite pelo vídeo, ele retoma um clássico freudiano, né? Porque falar em função paterna, e vou falar para vocês, desde o vértice, o que eu entendo que a psicanálise, que o pensar freudiano em especial, pode nos contribuir, nos ajudar para atender a complexidade, a dramaticidade, as questões extremamente trágicas que envolvem principalmente o déficit ou a falência da função paterna. Nós temos 2 grandes textos freudianos que são textos básicos quando se fala em função paterna. Um deles o Evaldo já citou no vídeo, chamando para a roda de conversa, que é justamente Totem e Tabu. Então, para a gente poder conversar sobre essa questão, eu vou conversar algumas coisas com vocês sobre Totem e Tabu e vou conversar sobre narcisismo. Esses 2 textos, na minha compreensão, eles vão nos dar algum subsídio para entendermos onde vamos falar, de um lado, como se estrutura a função paterna, e de outro lado, que é um pouco causa ou consequência, como é que o filicídio, que o Evaldo fala, que o Evaldo citou Raskowitz, que é um clássico na América Latina, e em termos da psicanálise mundial, o Raskowitz realmente é o primeiro sujeito que passa a trabalhar sobre esse tema. Né? Fazendo um pequeno assinamento, a questão do filicídio no meio psicanalítico, ela é tão obscura que o Raskowitz já fala isso desde 75, no mínimo, acho que o livro dele sobre o filicídio acho que é 75, e nós estamos em 2020, e a temática do filicídio é uma temática que a gente transita sobre ela, conversa sobre ela, mas ela desliza. Ela desliza porque ela implica a ação filicida que todos nós temos. Né? E, bom, voltemos a Totem e Tabu, depois a gente conversa sobre a questão do filicídio, que evidentemente o filicídio na obra freudiana, ele também vai ocupar uma espécie de ficar na sombra. O que vem para o primeiro plano no pensamento freudiano é a grande questão do parricídio, a grande questão do incesto, e a questão do filicídio, ele subjaz. E nós vamos tentar resgatar o que está posto no pensamento freudiano, não no pé da letra, ele está no subtexto. E é esse subtexto que a gente vai tentar dar luz a ele, para que a gente possa ter alguns subsídios metapsicológicos, clínicos, e conversar com a cultura, quando a Valéria vai nos trazer várias coisas de quem trabalha com esse meio, de quem está envolvida com essa questão do abandono da infância e das ações filicidas nos seus mais variados vértices. Bom, quando Freud vai trabalhar Totem e Tabu em 1913, ele o faz assim por 2 grandes motivos. Ele quer propor o que a gente poderia dizer uma espécie de antropologia psicanalítica. Antropologia psicanalítica, eu digo para vocês, colocando entre parênteses isso, ou entre aspas, quando é antropologia, é no estilo freudiano de propor. Né? O Freud vai propor essa antropologia na esfera do mito científico. Para isso, ele vai conversar com 3 grandes pensadores. Ele vai conversar com o Darwin, ele vai conversar com o Robert Smith e vai conversar com o Fraser.
O que ele vai tomar desses pensadores para construir a sua teorização? Né? E tudo isso que nós estamos falando, evidentemente, para Freud, o grande organizador da cultura, e que Totem e Tabu, junto com o narcisismo, vem para corroborar, é talvez o termo freudiano mais conhecido na cultura, amplamente falando, que é o complexo de Édipo. Né? É como se o Freud dissesse assim, olha, eu vou falar um pouco como é que se dá o romance familiar intrapsiquicamente, que é a história individual de cada um de nós, e vamos ver como é que se dá esse romance familiar na cultura. Então, Totem e Tabu tem esse duplo vértice, do individual ao coletivo. Por isso que a gente diz que é uma suposta antropologia psicanalítica. Para isso, ele vai partir da história da Horda Primeva. Nessa Horda Primeva existia o quê? Um macho violento, despótico, tirano, e que expulsava os filhos homens à medida que cresciam. Entenda-se que os filhos homens, à medida que cresciam, era justamente quando os filhos ameaçam o pátrio poder. Então, esses filhos na adolescência, quando eles põem em xeque o pátrio poder, esse pai autoritário, despótico, com todo o seu autoritarismo, expulsava esses filhos. Esses filhos teriam que viver no exílio. E o Freud diz, olha, e essa história de filhos sendo expulsos, um desses filhos volta, mata o pai e ocupa o lugar do pai. Isso não muda nada e é uma eterna repetição. Dentro da máxima, rei morto, rei posto. Porém, o Freud diz que acontece um determinado momento, que tem a ver com um assinalamento importante na teoria freudiana, que todos esses filhos se reúnem, voltam, matam o pai, devoram o pai, e a partir daí eles estabelecem duas grandes leis. Ninguém tem acesso às mulheres do pai e ninguém pode destruir o totem, que é o representante do pai. E aí surge, a partir daí, para o Freud vai surgir a grande questão que aí o pai biológico, o pai da horda, é substituído por um pai simbólico. Então o Freud vai teorizar que esse pai simbólico vai ser o organizador da cultura, externa e interna. Então o Freud vai cunhar talvez a frase mais célebre de Totem e Tabu, que é a frase que nós podemos não conhecer nada de Totem e Tabu, mas essa frase ela é emblemática. O Freud vai dizer, o pai morto torna-se mais forte do que for o pai vivo. Ou seja, o pai morto, totêmico, nasce o pai como função. Isso que nós estamos falando, função paterna, no pensamento freudiano, nasce a partir do assassinato desse pai, esses filhos incorporam esse pai, e aí tem toda a temática da identificação e estabelece-se a questão da renúncia. Então estabelece-se a lei. A lei são essas duas grandes leis, que é a proibição do incesto e a proibição da destruição do totem. E o Freud vai dizer, a partir disso, esse pai, enquanto função, vai ser o mediador. Mediador no sentido que ele diria assim, olha, caberia à mãe a função de alimentar e o pai a função de proteção, a função de sustentar o encontro dessa dupla. Mãe e bebês, podemos pensar casais homoparentais, podemos quem ocupa essa função. Nós estamos tomando o pensamento freudiano na sua forma mais clássica, mas evidentemente que a gente pode ampliar essas questões para as famílias homoparentais. Né? Quem é que vai ocupar essa função? E tanto que a palavra função não é uma palavra exclusivamente freudiana. Na verdade, a função que vai nascer é com Lacan. Lacan que vai dar o estatuto de função paterna. E essa função vai ser executada por pais, pelas mães, pelas figuras que estão implicadas na criação dos filhos e como é que eles vão interagir nesse processo. Então, um Totem e Tabu, esse organizador da cultura e da nossa vida psíquica, de como é que o desejo se articula, como a gente renuncia, como a gente aprende a negociar entre os desejos e as proibições, essa mola propulsora do desenvolvimento psíquico e cultural. Bom, então o Freud estrutura rapidamente isso em Totem e Tabu. Ele vai falar toda a questão importante, que é uma das máximas da psicanálise. Lembrem que é sempre, ele vai dizer em um determinado momento, quando ele fala da lei, né, que é a presença de sentimentos idênticos no carrasco e na vítima. Né? Então, essa é uma grande máxima da psicanálise, que o normal e o patológico, entre aspas, é uma questão de intensidade. Então, todos nós carregamos, sim, desejos parricidas, desejos incestuosos, temos que conter, recalcar, pode ser na linguagem, transformar para poder conviver na cultura. Isso Freud diz em 13, ele propõe toda a sua concepção edípica, calcada na ideia de como é que Édipo, de Sófocles, né, o Freud conversando com a cultura,
Freud, o pensador da cultura, como diz o Mezan, ele vai sempre conversando, ele vai teorizar, e os seus grandes conceitos vêm de fenômenos culturais. Então, ele vai pegar lá Sófocles, Édipo, e vai trazer para nós. Ele vai pegar Hamlet. Hamlet vai ser, diríamos nós, Hamlet talvez seria o grande Édipo freudiano. Aquele que fez, que sonhou, aquilo que Édipo realizou e etc. Então, essa questão paterna da contenção, da organizador a partir do portador da lei, né? E a função paterna no estilo clássico. A função paterna é ser um representante da lei e não a lei, né? A lei é algo que está acima do pai e o pai referenda essa lei e ele é o representante da lei. E vai se dando todos os processos de organização. Isso nós estamos em 13. 14, Freud vai escrever um clássico trabalho dele, que é sobre narcisismo, que também é um outro conceito, que a cultura transita minimamente pela questão do narcisismo. E com o narcisismo, nós vamos ter subsídios para pensar o que acontece no tempo primeiro, né? O que acontece nisso que nós estamos falando, como é que se dá o investimento parental para que cada um de nós venha se constituir como sujeito, né? Já que Totem Tabu, Freud vai olhar para Édipo e ver como é que esses filhos vão se portar em relação aos pais. Então como é que os filhos se portam em relação aos pais, desse assassinato simbólico, desse processo todo. Com o narcisismo, Freud vai se perguntar como é que os pais se portam em relação aos filhos. Então, narcisismo, Freud faz um movimento regressivo, né? Enquanto o que os filhos fazem com os pais é o segundo momento. O que os pais fazem com os filhos é o primeiro momento que nos interessa sobremaneira se a gente quiser conversar sobre a questão do filicídio, né? Uma discussão que a gente tem muitas vezes quando vai se discutir questões freudianas é que o que vem antes, o filicídio ou o parricídio, né? Esse desejo de destruição dos pais, essa rebeldia necessária e estrutural, que é o caminho que nos leva, lembrem, por esse caminho da questão parricida, é o caminho que também viabiliza o movimento da exogamia. Com que a gente saia da casa de pai e mãe e busque a própria casa, o próprio espaço, a própria mulher, que a gente supere as figuras paternas. Então, é esse jogo entre a endogamia e a exogamia. O narcisismo é o auge das questões endogâmicas. O narcisismo é o auge, numa expressão freudiana, quando o nosso bebê ele é investido na sua plenitude, ele é investido para ser o bebê majestoso, para ser o bebê que o Freud diz, a sua majestade o bebê, né? É o auge das vivências narcísicas que qualquer um de nós viveu na sua história. Nós podemos dizer que o narcisismo primário, que é o auge desse momento, é a questão mais incestuosa que cada um de nós vai viver com as suas figuras paternas. E que caberia, né? Porque a partir dessa ideia de uma narcisização necessária, estrutural, nós poderíamos pensar que existem 3 grandes tipos de filicídio, né? Nós podemos pensar no filicídio alienante, num filicídio estruturante e um filicídio em ato. Claro que é uma forma didática de falar de um universo que transita em várias questões. Se nós partimos do pressuposto que esse tempo primeiro de investimento parental, que nos faz a todos narciso, necessário, estrutural, o mundo da sua majestade, o bebê, né? Isso tudo vai ser feito, função materna, se a gente quiser, como uma analogia, né? Caberia essa libidinização, né? A musa do Lenin nos fala algumas coisas, assim, né? O que essa criança que vem de Drops, esse neném, de que lugar ele está falando? De que investimentos narcísicos ele pode ter para suficientemente se constituir como sujeito, né? Então, diante dessa questão narcísica, nós teríamos 3 grandes destinos, porque essa questão narcísica estrutural, nós teríamos, então, o bebê que foi suficientemente bem investido, numa linguagem nicotiana, podemos dizer uma mãe e um pai suficientemente bons, entre aspas, que puderam investir o seu bebê, né? Só que o trabalho paterno, estrutural, que vai caminhar para um caminho mais neurótico, digamos, que possibilita esse sujeito avançar vida fora, é condizente com pais que entrou nos seus bebês, faz com que eles se acreditem em majestade e, ao mesmo tempo, vão dando a conhecer esse bebê a finitude, o limite, a passagem do tempo. Ou seja, é quem vai dar a conhecer a lei. Isso é função paterna. Função paterna, digamos assim, se nós imaginarmos uma mãe com seu bebê, a função paterna implica em 2 questões reduzidas. O pai tem que dar a reconhecer na mãe a castração e o corte, tem que começar a dar a conhecer ao bebê
a marca da falta, da castração e da não completude. Então, nesse jogo, função paterna, vai se elaborando essas questões narcísicas, vai se transformando isso e vai se adentrando ao universo onde é possível aprender a negociar, aprender a desejar, a esperar, a buscar. Então, isso a gente poderia chamar que esse é um filicídio estruturante. Então, há que ser assassinada essa representação narcísica primária da plenitude, que ela nunca é assassinada plenamente, mas ela tem que ser assassinada, transformada, para que esse sujeito aprenda a lidar com as diversidades da vida, né? Nós podemos pensar que filhos que seguem ligados aos seus pais excessivamente são filhos que não puderam fazer essa transição. São filhos que ficaram aprisionados à ideia de serem duplos das figuras parentais. São filhos que estão destinados a sustentar o pátrio poder. Podemos pegar exemplos de filhos com 30, 35 anos, profissionais bem definidos na vida, que seguem morando em casa, seguem sob a tutela paterna. Por que segue sob a tutela paterna? Seria uma pergunta. Bom, por que não tem autonomia? Por que não tem a possibilidade de ruptura, de buscar o próprio espaço, os próprios lugares? O que tem de um pacto endogâmico que perpetua esses sujeitos? Então, o filicídio estruturante seria isso que permite a ruptura com esses pactos narcísicos, em prol de uma vida marcada pela alteridade, marcada pela vida desejante, se nós fôssemos usar uma outra linguagem. O filicídio alienante seria o quê? O filicídio alienante é seguir preso essa lógica narcísica primária. É seguir sustentando a ideia de que é possível uma vida sem vida, né? Porque o filicídio alienante é uma morte em vida, né? São sujeitos que estão impedidos do quê? De construir um real estado de desejo. Desejo sempre tem a ver com falta. O desejo se dá no quê? No encontro e no desencontro, né? O encontro por si só, se ele for pleno, ele é a morte do desejo. O desejo precisa ter essa disparidade, esse desencontro parcial que é a mola propulsora. O Freud vai dizer em algum momento na interpretação do sonho, o desejo é a mola propulsora do psiquismo. Só ele pode pôr no movimento a psique. Isso ficamos no rol. Acho que deu uma interferência. Isso eu chamo, então, de filicídio alienante. Outra questão é o filicídio em ato. O filicídio em ato, o que significa? Obviamente que nós dizemos que o filicídio em ato são as mortes clássicas que a gente pode encontrar, citamos Cronos, o Evaldo citou Cronos, podemos citar Zeus, podemos citar Medeia, na mitologia grega, né, essa mãe que entrega os filhos à morte. Então, podemos citar o casal Nardoni, podemos citar o Bernard, aqui no Rio Grande do Sul, que é um caso famoso também, do pai da madrasta que mata uma criança. Então, temos assim uma infinidade de exemplos. Podemos pensar o caso do menino que ficou abandonado no elevador. E podemos pensar, evidentemente, toda a complexidade da cultura, que a música do Lenine nos contempla, que é todo o abandono das crianças de ruas, digamos assim, amplamente, com toda a sua vulnerabilidade, com toda a sua invisibilidade. Ali nós temos um trânsito entre um filicídio alienante e um filicídio em ato, né? Em ato que faz com que essas crianças... E olha que o Lenin tem algumas frases que ele diz, tipo João Ninguém, né? O João Ninguém é essa própria termos que os teóricos dos meios sociais nos dizem, de uma invisibilidade, de algo que nós não queremos ver. Né, um menino na sinaleira, vendendo, pedindo, né, essa violência urbana que é posta de forma dramática e que tem, evidentemente, a ver com essa grande ausência da figura paterna. Né, essas questões sociais que sabemos também que a grande parte das famílias que têm maior vulnerabilidade, elas têm que ser tocadas pelas mulheres. Evidentemente, essas mulheres exercendo muitas vezes essa dupla função, tanto materna quanto paterna. Mas tem uma ausência paterna não só como função, mas muitas vezes uma ausência paterna efetiva desse sujeito, desse suposto sujeito que poderia vir a ocupar esse lugar. Então, essa dramaticidade desses filicídios que vão se dando em ato na cultura por omissão ou por fragilidades parental e por fragilidades do Estado. Lembra que o Freud vai usar toda a questão de totem tabu para explicar o que é da ordem intersubjetiva e o que é da ordem extrasubjetiva, que tem a ver com a cultura como um todo. Como o Estado participa dessas questões, como o Estado exerce suas funções felicidas. Né? Porque, numa analogia das questões
possíveis, né? O que o Estado deveria representar? Deveria representar o agente executor de uma adequada função paterna. Ele teria que representar a lei, né? A lei que daria condições mínimas para que esse sujeito pudesse vir a se tornar sujeito. Quando o Estado não ocupa esse lugar, evidentemente, ele deixa os seus rebentos, as suas crias, abandonados à própria sorte. Lembram que quando a gente falava de totem e tabu, nós dizíamos o quê? O Freud já dizia ali que o filicídio é anterior, porque os filhos, à medida que cresciam, eram expulsos, né? Esses filhos tinham que viver no exílio, num estado de abandono absoluto. Então, desde totem e tabu, mesmo que o Freud não tenha falado da ação filicida desse pai, ele tem posto isso, né? Por exemplo, se a gente quiser encontrar em Freud um momento marcante da questão filicida, sem que o Freud fale sobre isso, mas que ele fala da falência paterna de uma forma absoluta e intensa, é Irmãos Karamazov, Dostoiévski de parricídio. Freud, em 27 e 28, escreve um clássico, que é Dostoiévski e o parricídio. E ele vai se ocupar exclusivamente dos Irmãos Karamazov. E ele vai nos caracterizar quem é o velho Karamazov. O velho Karamazov é uma reprodução clássica do pai totêmico. Todo o despotismo dele, todo o autoritarismo, toda a perversidade dele, toda a forma com que ele vai envolvendo com as mulheres que vão ser as mães desses filhos, desses 4 grandes filhos. Eu diria assim que os Irmãos Karamazov é quase que um presente que o Freud recebe do Dostoiévski, evidentemente, para legitimar as teses que ele desenvolveu em Totem e Tabu. Em relação à questão do parricídio, né, já que esses filhos retornam para a casa paterna e acabam matando esse pai também. Mas a questão do parricídio e a questão, se a gente fizer uma leitura contemporânea dos Irmãos Karamazov, nós vamos ter encenado toda a questão filicida que se estabelece naquela cena. O destino desses filhos são filicidas. O Dmitri, que é preso, o Ivan, que enlouquece, o Smirdiakov, que se suicida, e o Alyosha, que é o que resta dessa questão toda, vai ficar perdido num universo de formações reativas intermináveis. Então, nós temos dos Irmãos Karamazov várias modelações desse filicídio, desde o filicídio alienante, desde o filicídio em ato e desde dessa possível marca da alteridade nos Irmãos Karamazov. Então, o Freud vai precisar, né, digamos aí, de 13 até em torno de 15 anos para retomar essa temática, principalmente evocando a falha e a falência da função paterna. Mais do que falha, é uma falência da função paterna. Um exemplo da falência da função paterna no Estado é quando ainda, de tempo em tempo, volta-se às questões da redução da idade penal. A redução da idade penal é a prova, em termos analíticos, podemos ter discussões sociológicas, mas em termos psicanalíticos, é a prova da falência do Estado, que não tem condições de dar educação, saúde, essas questões básicas para esses filhos e que resolve, entre aspas, a solução fazendo um filicídio. Porque se tu for colocar esse jovem de 14, 15, 13 anos, né, 16 anos nos presídios, todos nós sabemos a história. Não precisamos não ser nenhum conhecedor desses movimentos para saber que é um ato filicida do Estado, né? Porque o Estado, ao não poder cumprir a sua função de executor da lei, ele resolve baixar a idade penal, coloca um jovem de 15, 16 anos no presídio e nós sabemos o que vai acontecer com esse jovem. Esse jovem que já vinha sem função paterna, desregrado, sem leis, sem possibilidade de transformação, ao encontrar esse Estado, as suas perversidades, inevitavelmente ele vai ficar praticamente sem condições nenhuma de reverter esse quadro histórico. Então, esse seria um dos muitos exemplos, né? Nós poderíamos discutir, por exemplo, como é que o Estado vai trabalhando com as leis antidrogas, né? O quanto as leis antidrogas têm funções educativas, se preocupam em trabalhar toda a questão. Nós estamos remontando ao quê? A uma estrutura de base familiar e social, né? O Freud vai ser incansável nesse jogo, que a psicologia individual, antes de mais nada, ela é psicologia social, né? Então, como é que se dá esse interjogo entre o individual e o coletivo está posto em cena a todo momento, né? Como é que se dá essa possibilidade de que tu execute o que a gente diria que é uma grande aquisição da cultura, é quando o sujeito pode executar o famoso parricídio simbólico. Mas para poder executar o parricídio simbólico, tu tem que ter sobrevivido a esses filicídios alienantes. Só o filicídio estruturante é que me dá condição de executar o parricídio simbólico. E o que é o parricídio simbólico? É aquilo que nós nos autorizamos, que é transpor as figuras parentais, né? O Freud se preocupa tanto com isso
que o Freud, em 36, ele vai escrever um trabalho que é o Distúrbio de Memória na Acrópole, onde ele vai falar ainda de sequelas de questões não resolvidas com a sua figura paterna. Que em 36, o Freud morre em 38, ele retoma questões que ele viveu lá em 1904, etc., que tem a ver com o seu conflito com o seu pai, né? Com o Freud poder suportar que ele foi muito além que a figura paterna pôde ir. Né? O pai dele, que era um sujeito simples, etc., etc., o que o Freud vai transformar e vai fazer, isso tem a ver com o que? Então o Freud dando conta de algo que permitiria fazer esse parricídio simbólico de forma mais libertadora, né? Que é o que a gente fala assim, é o que o adolescente pode ter com quem brigar. Se o adolescente vai ter com quem peitar alguém, que é alguém que lhe contenha, né? Que é toda uma questão da paternidade contemporânea, né? E também acho que no vídeo que o Evaldo nos falou, nós não podemos ficar excessivamente presos à ideia da vulnerabilidade da infância restrita, evidentemente, às crianças de rua, de algum modo. Isso é o extremo, é o ápice de algo que permeia a cultura, nas mais diferentes classes sociais, né? O que a gente poderia encontrar desses filicídios alienantes, desses filicídios em ato, quando as crianças ficam cada vez mais abandonadas de uma adequada função paterna e materna, né? Podemos pensar qual é o lugar que a internet tem ocupado, esses fenômenos contemporâneos da pandemia, né? O que esses pais têm feito quando eles têm que se ocupar dos seus filhos? Já que, historicamente, os pais da classe média e da classe alta trabalham muito, estudam muito, fazem muitas coisas o tempo todo, né? O que eles não tinham feito há várias gerações, a qual eu me incluo enquanto pai, que é conviver com filhos durante um dia todo. Isso jamais vivi. Eu posso dizer que fui pai à noite e final de semana. Durante o dia, trabalhava das 8 às 8, tal, com alguns intervalos, né? A pandemia tem posto pais e filhos dentro de casa. Acho que temos um movimento interessante. Tem todo um desgaste, mas tem um movimento de, quem sabe, se reconectar com coisas que a cultura foi nos obrigando e nos retirando desse lugar, né? A cultura foi destituindo o que poderíamos pensar que seria uma adequada função paterna. A cultura foi nos impondo que uma adequada função paterna é nós provermos o que o mundo capitalista nos propõe. A melhor escola, o melhor carro, a melhor universidade, os melhores livros. A ideia do melhor está posto a todo momento e que isso vira sinônimo de uma adequada função paterna. E, evidentemente, não estou dizendo que essas coisas não tenham relevâncias, que essas coisas não perpassem o nosso dia a dia. Porém, a intensidade disso. Eu acho que também a pandemia está nos permitindo redimensionar, e quiçá que isso possa seguir sendo pensado, o que tem a ver com essas demandas excessivas que carregamos desde sempre, né? Parece que os pais estão tendo que reinventar brincadeiras do dia a dia com os seus filhos, que talvez evoque a sua infância, o que resta disso, de uma forma, quem sabe, mais criativa. Aí, então, surge um pai com maior capacidade de fazer isso que a gente dizia assim, de sustentar isso, né? Como vamos sustentar, de que forma vamos sustentar, é um desafio que está posto. Existe uma fragilidade, sim, dessa função paterna. Quando o Evaldo me propõe isso, no primeiro momento, eu disse, mas nós vamos voltar a conversar sobre isso, né? Já que isso a psicanálise se ocupa desde sempre, né? E sim, nós temos que voltar a conversar e retomar a conversa sobre isso, porque existe um novo contexto cultural, existe uma nova relação entre função paterna e função materna, existe o que a Roudinesco vai falar, por exemplo, as novas configurações das novas famílias, né? Não só a família que está posto na música do Lenine, né? Que parece que sai um pai e entra um outro pai, e o menininho, o neném, tendo que dar conta disso, né? E que tem uma parte que diz que é bem interessante, né? Que a sua vida está na contramão, né? Sim, está numa contramão porque, né, o que esse menino pode poder desejar, o que ele não pode poder desejar, de que lugar ele está exilado desde sempre, de que forma está posto isso, né? Claro que nós podemos entrar, o Evaldo falava no começo da minha conversa, né? Que é uma coisa que eu tenho me ocupado nos últimos tempos, que é a questão do racismo. Nós podemos pensar a dramaticidade das crianças negras, que também tem todo um outro contexto social importante e significativo, já que a pobreza é maior, etc., esse lugar que os pais vão ocupando historicamente. Eu acredito, Evaldo, que eu estou um pouquinho no final da minha fala, e eu queria, para poder fechar, eu tenho ainda um tempo.
Não, eu tinha tirado o meu próprio microfone, então não estava falando. Tu tem um tempinho ainda, pode ir. Tá? Então, acho que nesse contexto, né, de coisas que vão nos fazendo trabalhar, nos fazendo nos desacomodar, né? E eu lembrava que eu quero também ler para vocês assim, como o Evaldo me deixou muito também, eu não sei se nostálgico, com saudades e coisas, né, de relembrar questões importantes, né, e que se a gente puder resgatar, que eu acho que essa seria a grande questão. Eu diria assim que nesses meus trânsitos pelo universo psicanalítico, talvez essa seja a segunda ou terceira vez, né, que a gente está propondo a temática do filicídio desde a porta de entrada, né? O filicídio aparece várias vezes, evidentemente, mas raramente no meio psicanalítico ele aparece desde sempre, né? Porque talvez o Leclerc diz que ele revele o mais secreto dos nossos desejos, né? Então, eu acho que a questão filicida, ela sempre fica à espera de entrar na sala, ela nunca entra, né? A questão do filicídio, ela sempre fica um pouco mais esquecida, porque filicídio tem a ver conosco, né? Seja nós pais, direto ou indireto, é uma ação, é algo que está perpassado por nós, né? O filicídio, ele é tão dramático e ele nos acompanha sempre, porque o filicídio é sempre o retrato do que cada um de nós faz para negar a passagem do tempo. E a passagem do tempo é a grande questão da vida de todos nós. Tanto eu quanto o Evaldo, brincando, falamos da passagem do tempo, falamos de gerações, falamos de quem é velho e de quem não é. Então, a passagem do tempo sempre é muito dramática para todos nós. Tanto que o Freud, quando ele cunha lá a questão do narcisismo, ele diz que todo bebê, toda criança, todo bebê, antes de mais nada, ele é um reservatório para dar conta do meu sentimento de mortalidade. Então, todo bebê tem que dar conta do que é seu e da angústia de mortalidade das figuras parentais. Porque cada vez que nasce um filho, ele marca, sim, uma aquisição, a perpetuação da espécie, a minha fertilidade, a minha potência, eu poder exteriorizar isso para o mundo. Esse é um dos vértices. O outro vértice é que todo filho vai anunciando gradativamente a passagem do tempo. Ele vai anunciando, tanto que o Evaldo citou Cronos. Cronos, por excelência, o senhor do tempo, entre outras atribuições a ele, ele não podia suportar isso. Então, a estratégia dele, que esses filhos eram engolidos, e engolidos literalmente, que é o inverso da questão totêmica freudiana, né? Que os filhos matam e devoram os pais. Que isso está bem, que isso é poder nos identificar com quem nos antecedeu para poder seguir a roda da história. O Cronos queria parar a roda da história. Como é que ele parava a roda da história? Ele engolindo os filhos, né? E esse engolir os filhos está posto na nossa cultura o tempo todo. Os nossos apaixonamentos pelos nossos filhos, vai aparecer N vezes o desejo de engoli-los, de mantê-los como se fosse aquilo que o Freud dizia, foi um dia a parte de nós mesmos, né? E como não ser, como ir. Claro, e eu estou falando de um jeito aonde nós estamos falando de excesso de investimento narcísico, e outras questões são os déficits de investimento narcísico, né? Que são as dramaticidades dessa vulnerabilidade, que eu acho que a Mussolini fala, dessas crianças pouco investidas, pouco reconhecidas nesse lugar, né? Quer seja pela família, quer seja pelo Estado. Então, esse jogo está posto sempre, e é esse jogo que nós temos a obrigação, enquanto psicanalista, enquanto sujeito que conversamos com o meio cultural, como é que a gente vai intervir? Porque essa é uma pergunta interessante, né? Não é só que como compreendemos o processo, ok, temos que compreender, teorizar, especular possibilidades de articular e como vamos intervir, né? Porque a psicanálise, por muito tempo, ela foi omissa, né, em muitas das questões do meio cultural, né? Ela se restringiu aos espaços dos seus consultórios. Claro que isso é uma história que nos últimos, talvez, 30, 40 anos, isso vem se modificando, mas por muito tempo ela foi omissa em relação a várias coisas, né? Inclusive em questão do que a gente pode levar e contribuir para fazer a diferença, né? Não como a solução, mas como um dos caminhos possíveis para pensar o sofrimento psíquico, né? Esse sofrimento que é de longa data, que nós podemos pensar que toda a questão do sofrimento infantil nos toca profundamente, não tem quem de nós que não se toque, mas também ele tende a gerar em nós uma certa indiferença sobre isso. Então, as nossas ações filicidas, dramáticas, em ato,
tem a ver com toda a indiferença que nós temos em relação com o sofrimento infantil, né? Nós seguimos, de alguma forma, confortavelmente, olhando desde fora. Claro que eu acho que no tempo presente tem se feito um movimento de chegar mais perto disso, né? De poder saber e sentir na própria pele. Porque é só podendo sentir na própria pele isso que nós vamos poder fazer a diferença. Nós vamos poder criar caminhos alternativos para que isso possa dar um outro destino, uma outra forma, né? E para terminar a minha fala, eu queria lembrar ao Evaldo que eu me reencontrei com os arquivos da Clínica Pinel. E nesses arquivos da Clínica Pinel, Arquivos da Clínica Pinel, era uma revista que a Clínica Pinel tinha, depois, né? E nesses arquivos, o Evaldo tem vários trabalhos escritos, para minha inveja, etc., que eu falei, né? Tal, mas vamos lá. Então, em homenagem ao Evaldo e a vocês, eu quero citar um trecho de um trabalho do Evaldo, aqui de 78, né? Que é sobre psiquiatria e sociedade. Tem vários trabalhos, eu escolhi esse aqui, é o acaso do inconsciente, obviamente, né? E lá pelas tanto, o Evaldo trabalhando sobre comunidade terapêutica, que era o grande exemplo de tratamento de saúde mental em Porto Alegre, na Clínica Pinel, no mundo, de alguma forma, todo esse resgate da loucura, que também a loucura nada mais é que um dos destinos das questões felicidas, né? Se a gente quiser um outro destino das questões felicidas, a psicose, ela é produto de questões felicidas também, né? De esse desamparo tão absurdo, tão intenso, que a única saída psíquica é enlouquecer para sobreviver de alguma forma. O Evaldo tem vários trabalhos, eu vou citar um pequeno trecho onde ele diz assim: os movimentos iniciados por Freud e seus seguidores mostraram-nos que há um mal-estar na cultura, porque o homem fugiu da capacidade de realizar-se, temeroso de conhecer e conviver com a sua própria violência. E no nosso caso, eu teria agregando, a nossa própria violência são as nossas questões, por exemplo, felicidas, ficando na nossa temática. Mas o que a experiência nos mostra é que quanto mais fugimos da violência, mais ela domina as nossas vidas. Como vemos, ele vai dizendo os exemplos onde vemos essa violência que eu não posso saber e que o que eu não sei, a velha questão, o que não é pensado é atuado, uma linguagem minha também. Como podemos ver na primeira página de qualquer jornal, em qualquer parte do mundo, as guerras internacionais, ou no âmbito municipal, a quinta página, referindo à página policial, a crônica policial. E nós poderíamos agregar todo o abandono do infantil de nossas vidas cotidianas. Muito obrigado.